As pessoas, de alguma forma, dizem que a economia melhorou e aí surge aquela brincadeira que o Lula traria sorte e tal. De uma perspectiva, como a Hobbes muito bem colocou, mais científica, mais empírica, existem dados para consubstanciar essa afirmação, que a economia melhorou e como é que isso se prova através de dados materiais? A gente tem algumas questões, claro, quando a gente fala das melhoras na economia, a gente tem vários indicadores possíveis para discutir essa melhora, né? Um dos indicadores que afeta diretamente o bolso da população é o que a gente chama de inflação, ou variação de preços. Quando a gente olha para a inflação, né, no Brasil, a gente percebe que a variação esperada dos preços ela está sendo menor. Significa que esses preços que eu estou pagando pelos alimentos, principalmente, ou alguns serviços, eles estão crescendo menos do que se esperaria. Esse é um indicador de que a economia está conseguindo, né, através de várias políticas públicas, é importante ressaltar, são políticas públicas que acabam gerando esses resultados, né, e claro, com políticas públicas e diálogo com setores da economia que estão trabalhando em torno dessas políticas, e também cenários internacionais, ou seja, o que está acontecendo em outros países, que vão afetar essa estrutura de preços no Brasil. Uma outra coisa que a gente olha muito, quando a gente vai falar que a economia está melhorando, é como é que está o que a gente chama do nossa capacidade de gerar produtos para vender, não só na economia nacional, mas na economia internacional. Então, a gente tem uma variação de vendas positivas, né, para o mercado internacional, muito puxada aí pelos setores, né, da agricultura, da mineração e alguns setores, mas que faz que entrem recursos no Brasil que podem ser investidos na economia brasileira. Uma outra discussão, né, que ela vem acontecendo nesse lado da economia é como é que fica as negociações, a capacidade do governo brasileiro de negociar internacionalmente, né, grandes acordos que permitam você trazer investimentos para o Brasil. E também nesse segmento, nesse setor, a gente começa a ver também uma procura maior pelo Brasil, né? Eu não diria que é sorte, é uma intencionalidade política, né? Essa intencionalidade política ela é marcada por alguns sinais, mas é claro que uma liderança que coloca o Brasil num debate internacional, ela faz diferença, né? Quando eu digo para os atores internacionais, que é os grandes mercados, né? A China, os Estados Unidos, o mercado europeu, eu tenho intenção de continuar negociando com esses mercados, eu quero que esses mercados participem da economia brasileira, eu melhoro os indicadores de comércio internacional. Para além disso, eu tenho também uma discussão de como é que eu vou tratar a economia, qual cenário que eu vou traçar para a economia para dar alguma estabilidade para os investidores. E nesse ano, duas coisas foram colocadas em debate, com diferentes pesos. Um é o que a gente chama de reforma tributária, né? Essa discussão sobre a reforma tributária, ela traz algumas sinalizações para os setores econômicos e para os investidores também, de que a gente tem intenção de melhorar o nosso sistema tributário. Como acho que vocês sabem, mas eu não sei se é tão claro para os nossos, as pessoas que assistem ao programa, né, a sociedade em geral, quando você está pagando impostos, você não está pagando um imposto só, às vezes você está pagando vários impostos cumulativos. E esses impostos, eles vão incidir mais sobre os produtos, né, que a gente está comprando, que a gente chama de impostos indiretos. Se eles são cumulativos, isso significa que eu estou pagando, às vezes, mais impostos do que eu deveria sobre aquele produto, né? E, ao mesmo tempo, a carga que está pesando sobre alguns setores, por exemplo, a indústria brasileira, ela é maior do que sobre a agricultura, né? Então, se eu quero incentivar a indústria, eu preciso fazer uma reforma tributária e criar um incentivo para que eu tenha uma industrialização no país, para que eu avance em produtos industriais no país. Por que isso é importante? Onde a gente espera gerar empregos de qualidade, é onde a gente consegue o que a gente chama de agregar mais valor. O que é agregar mais valor? Por exemplo, se eu tiro lá o minério de ferro da mina e vendo aquele minério de ferro sem nenhum tratamento, ele tem um valor. Se eu transformo aquele minério de ferro numa chapa, né, de ferro ou de aço, eu já agreguei algum valor àquele minério.
Se eu transformei algum produto mais elaborado, eu agreguei mais valor. Toda vez que eu vou agregando valor, nesse processo de agregação de valor, eu vou ganhando mais também, como país e como setor, na venda daquele produto. Então, para a gente interessa que a nossa economia agregue cada vez mais valor para ser uma economia desenvolvida. Se a gente olha para os grandes países desenvolvidos do mundo, eles têm serviços com alta agregação de valor e indústria com alta agregação de valor, certo? Quando a gente só vende o produto in natura, o mais simples possível, a gente está fazendo com que um outro país que comprou aquele produto, ele vá agregar valor. Então, muitas vezes a gente está vendendo para a China, para os Estados Unidos, agregarem valor, e a gente está recebendo um valor menor do que a gente poderia por aquele produto se a gente tivesse incorporado, que a gente chama tecnologias, fizesse investimentos tecnológicos nessa produção. Isso é importante quando a gente fala também do sistema tributário, porque se em cada momento dessa agregação de valor eu cobro um imposto cumulativo, eu estou desincentivando que essas empresas agreguem valor para uma produção. Ou seja, quanto menos eu agregar valor, menos impostos eu pago, por que eu vou fazer um esforço imenso para agregar valor se aquilo não está me gerando, né, ganhos em termos de setor industrial, setor privado. Então, cabe ao Estado gerar mecanismos, né, que façam com que essas questões e barreiras elas diminuam para que eu possa, aí sim, gerar empregos de maior qualidade, agregar valor na economia e, com isso, ir caminhando no sentido maior de desenvolvimento.